Gente, hoje a gente vai falar de uma coisa que parece uma coisa simples, tipo, que é a queixa principal do paciente, né? Que na verdade pode ser totalmente diferente essa interpretação dessa queixa principal, né? O que que é, né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Principalmente eu estava pensando até em trazer a aula como ansiedade, que é um dos tipos de queixa principal. Mas, por exemplo, a gente está com uma pessoa com uma ansiedade, que é uma palavra muito extensa, diz muita coisa, né? A ansiedade. O paciente não é obrigado a saber o que é aquilo que ele tem. A gente tem que descobrir o que é aquilo. Quando eu falo angústia, ansiedade, né? Mas aí o que pode ser, né? Bom, a ansiedade pode ser várias coisas, né? Pode ser uma fobia, um medo, né? Pode ser um medo de ter ataque de pânico, que é a agorafobia, né? Aí a agorafobia é tratada de um jeito. A ansiedade paroxística aguda, que é a mesma coisa que dizer que é um transtorno de pânico, é tratada de um jeito. Agora, uma ansiedade de ocupação, uma ansiedade de que a pessoa está sempre pensando em coisas, querendo ocupar, fazendo coisas ao mesmo tempo, ali não parando, é outro mecanismo de neurotransmissores alterados. E a pessoa vai falar ansiedade. Aí você vai falar, ansiedade, vou fazer o quê? Fazer um inibidor de recaptação de serotonina. E vai dar errado. Porque é um tipo de ansiedade, se é uma ansiedade de ocupação, que eu chamo, porque não existe essas coisas no livro, assim, é uma ansiedade de ocupação, uma ansiedade. É só pensar mais profundamente, porque assim, a ansiedade de ocupação ela parece muito com a compulsão. E a compulsão não é tratada com o inibidor de recaptação de serotonina. Né? Pode ser até, na verdade, a compulsão, ela pode até, o inibidor de recaptação de serotonina pode até atrapalhar. Tem estudos que mostram que pode atrapalhar. Aí, como pode atrapalhar? Quando a gente tem uma compulsão, a gente tem um freio dessa compulsão através das nossas emoções negativas, tipo, perdi isso, não consegui fazer isso, causei um mal a tal pessoa, né? Não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo fazer as coisas. E aí, se você dá um inibidor da recaptação de serotonina, pensando que a pessoa está deprimida, ou então está ansiosa porque que aquilo ali é uma ansiedade, mas na verdade é uma compulsão, né? Você vai fazer o quê? O inibidor da recaptação de serotonina vai ter uma ação de impregnar os núcleos da RAF, que são os que liberam serotonina. A liberação da serotonina é errática. Então vai, libera, baixa. Então, porque a gente tem altos e baixos na vida. Se você, em algumas pessoas principalmente, não em todo mundo, né? Depende do remédio, e depende também da reação da pessoa, os núcleos da RAF vão ficar impregnados e a liberação da serotonina vai ficar mais estável. E aí isso significa o aplanamento das emoções. Isso com um dependente químico é horrível, porque ele precisa entrar em contato com algumas dores, né? Eu preciso entrar em contato com aquela dor de perder aquilo, e aí você aplana o afeto. Eu gosto de usar o aplanar o afeto, porque normalmente os livros usam embotar, mas eu prefiro o uso do embotamento afetivo para psicose, que é uma coisa mais intensa, tipo, mas é como se fossem as duas coisas fossem a mesma coisa, só que o aplanamento eu deixo para os neuróticos, entendeu? Aplanou, deixou a coisa, e também para se referir a esse efeito colateral dos inibidores de recaptação de serotonina. Então a gente tem essa diferenciação. Eu estou uma queixa, ansiedade. Queixa principal, ansiedade. Essa queixa principal ela pode ter várias coisas por trás dela, né? Que assim, a pessoa vai falar, ela vai falar que ela não é médica,
ela não é psiquiatra, ela não sabe o que exatamente está acontecendo. Uma pessoa em mania, né, ela pode chegar para você e falar que o problema maior é a ansiedade. Aí como é que eu vou diferenciar isso? Né? Aí eu vou tratar a ansiedade com um antidepressivo? Aí você vai aumentar o quadro de mania? Aqui, por que a mania pode dar ansiedade? Né? A mania, ela aumenta tudo. Humor é energia em psiquiatria. Então, se você aumenta tudo, algumas características do afeto da pessoa podem ficar exacerbadas. Então, uma pessoa pode ficar, a pessoa que já tinha alguma coisa de ansiedade, fobia, ela começa a crescer mais ainda, né? Tudo fica muito intenso, né? E aí, aquilo ali, você vai lá, não, aquilo é ansiedade. Isso acontece muito. Aí a pessoa vai lá e pá, antidepressivo. Aí aumenta mais a mania, a pessoa surta de vez, né? Ou então fica, não tem efeito nenhum, né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa dos livros, antidepressivo vai levar a mania. Muitas vezes não acontece, tá? Né? Isso é uma coisa prática, não acontece. A pessoa toma antidepressivo e continua deprimida. Mas também quando toma um antidepressivo e está na mania, às vezes não vai lá para cima. A gente não sabe. Às vezes cada corpo, o organismo reage de um jeito. Mas assim, essa queixa principal, ela tem que ser elaborada, ela tem que ser entendida pela gente de uma maneira muito mais profunda do que é tipo no guideline, que fala ansiedade. Que coisa assim, ansiedade, que coisa maior, assim, genérico, né? Tipo, a gente estava falando mais cedo antes de começar essa mini aula, tipo, o paciente vai chegar aqui, estou com ansiedade porque a polícia está me perseguindo. Porque tem helicópteros atrás de mim. Aí você vai passar um antidepressivo. Quadro psicótico. Exceto alguns casos, né? Mas assim, Hoje em dia. eu já atendi casos que eram realmente assim, mas assim, que era ansiedade por causa disso. Mas não é, normalmente, né, tipo, ter uma estrutura de paranoica, de estar correndo atrás, né? Estão me perseguindo, estão fazendo isso, o vizinho está falando, todo mundo está falando. Aí você está ansioso. Uma escuta rápida disso, pensa assim, a pessoa está ansiosa. Eu vou tacar um antidepressivo. Assim, no esquizofrênico, né, provavelmente não vai acontecer nada, né? Aí você vai ter mais um remédio para aquela lista de remédios gigantes, que aí depois o outro psiquiatra pega, ou até que você pega e fala, caraca, quanto remédio, né? Para que tanto remédio? Não sei para que tanto. Não que não exista a depressão dentro da psicose. Existe. Mas a gente tem que saber qual é a queixa principal. Por que estou ansioso? Outro tema sobre a queixa principal, né? Esse eu atendi ontem. É uma paciente que melhorou de um TET, transtorno de estresse pós-traumático. A queixa principal dela era a ansiedade. Aí eu falei, mas peraí, o que te dá ansiedade? Ansiedade o tempo todo? Não, é ansiedade quando vem uma memória intrusiva de um evento traumático que eu passei. Eu estou do nada, tô normal. Aí vem aquela memória intrusiva do meu trauma. Aí isso já é meio diferente. Não é uma ansiedade generalizada, não é um TAG, não é um transtorno de pânico. O transtorno de pânico, a ansiedade é paroxística. Paroxística quer dizer que vem do nada. Essa não, tem uma coisa, uma ideia, né? Vem da coisa da memória intrusiva. Outro aspecto do TET é a hipervigilância. Tipo, vai acontecer em algum momento a mesma coisa que aconteceu comigo no passado. Fui assaltado. Então eu fico, vai acontecer de novo.
Aí você, não, eu tô com um transtorno de ansiedade generalizada? Não, em casa eu tô normal, né? Outros momentos eu tô normal. Não é isso. É a memória, né, desse evento que me leva à ansiedade. Aí eu vou tratar como ansiedade comum? Vai ajudar se eu passar um inibidor da recaptação de serotonina? Vai até ajudar. Mas por que vai ajudar? Por aquela questão que eu falei no começo, de impregnar os núcleos da RAF. Que aí você vai ficar menos emotivo. Então, menos emotivo, a ansiedade diminui. Ok? Em geral, né? Tipo, você não tem aqueles altos e baixos. Aí vai curar, vai tratar. Até quando a gente fala de cura na psiquiatria, né? Uma coisa de, não existe cura. Né? Isso é coisa de gente que quer ficar parado no passado. Se vocês ficarem lendo coisas antigas e novas, né? Começarem a abrir a cabeça, pensar assim, cara, não é possível que a gente não consiga, não é que não seja possível, mas eu acho que um psiquiatra, uma pessoa um médico que pega a vida para ajudar o outro, não acreditar em cura, e ficar pensando tudo assim, não é assim mesmo. A gente tem que sempre acreditar na cura. E existem coisas que curam, né? A gente pode estar... Então, tem coisas que curam. Existem. Mas aí, como é que você... Então, você está falando de coisas novas que curam, e você é o sabedor de tudo, e está trazendo um monte de coisa que cura, e... Não é isso. É porque o que a gente recebe de informação, a gente tem que entender que ela tem todo um trajeto para chegar até a gente. Tem um trajeto da mentalidade das pessoas que estão trazendo para a gente, né? Que às vezes a pessoa está pensando com a cabeça fechada, tem medo das pessoas fazerem coisas novas, a rigidez do pensamento. A gente é humano tratando humanos, né? Tem a parte financeira, tipo, tudo que é novo, que é caro, é melhor, né? Então, às vezes uma substância que é muito mais simples, ela pode chegar àquele objetivo, né? E também o que é, não descartando o que é novo pode ser também muito melhor, só que a gente tem que ver o que é aquilo ali na prática, entender, e voltando àquela questão do tema da queixa principal. Se a queixa principal é escutar vozes, eu posso fazer um ansiolítico? Eu posso até fazer um ansiolítico, porque a pessoa está nervosa. Mas eu não vou fazer um antidepressivo, que também é um ansiolítico, né, que é a função dele, pensando que isso vai tratar a questão da pessoa. Eu tenho que tirar essas vozes. Aí é o sistema dopaminérgico, não é o sistema serotoninérgico que eu tenho que ajustar, né, da pessoa. Então eu não posso pensar ansiedade, pronto, acabou. E até dentro dos tipos de ansiedade, vamos pensar dentro dos tipos, como eu já falei, eu estou até repetindo, mas é técnica mesmo para a gente entrar. Dos tipos de ansiedade, a gente tem a fobia, que é diferente do TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada, que é diferente da ansiedade, que não existe esse nome ainda, mas espero que exista no futuro, a ansiedade por compulsão. Que as pessoas falam, estou ansioso, mas o cara está compulsivo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muito mais noradrenérgico. Então a gente escolhe o antidepressivo, o remédio, escutando bem essa queixa principal, e não pegando, falando, ansiedade, ou então escutando vozes. Aí pode acontecer o contrário também. Estou escutando vozes, tá escutando vozes, mas não tem delírio, tem medo dessas vozes. Essas vozes não são elaboradas, elas têm a ver com alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, chamando nome. Tem um horário para aparecer essas vozes, à noite.
Aí chama o nome da pessoa. Isso está parecendo esquizofrenia? Não, está parecendo fobia. Né? Tipo, a pessoa está com medo. É o contrário, a pessoa chega assim, ó, estou escutando voz, mas para ser esquizofrenia, a gente tem que ter os sintomas positivos e negativos, tem que ter o botamento afetivo e os sintomas positivos. E a gente tem que ter delírio, né? Então, não tem um delírio, não tem lá, mas só porque tem aquela queixa principal, escutando vozes. Aí eu vou passar um antipsicótico. Não vai dar certo. Você vai botar a pessoa, você vai deixar a pessoa assim, para baixo, não vai funcionar, né? Mas se você tratar a fobia, né, a pessoa, você vai ajudar a pessoa. Aí sim, o inibidor da recaptação de serotonina pode ser uma melhor escolha, né? Então, essa questão de escutar realmente a queixa principal do paciente, que muitas vezes eu escuto os alunos, as pessoas pensam assim, cara, não está funcionando. Mas você escutou realmente qual é a queixa principal do paciente? Ou você chegou e já deixou ele falar e diagnosticar ele mesmo a coisa? É isso. E tem a questão de você também mudar isso. Você, pessoal, pensei nisso, mas assim, o ser humano é dinâmico, é um vídeo. Um bom psiquiatra, ele erra. Não, mas assim, não quero errar. Vai ter que errar. Se você quer ser um bom psiquiatra, você vai ter que errar. Por quê? Você está vendo um vídeo, é um vídeo a pessoa, e você está vendo recorte. Então, se você olhou um recorte, e depois você olhou outro, e você viu, olha só, esse recorte aqui, com esse aqui, então não é isso. É um transtorno bipolar, ele teve mania, teve depressão. Eu só estava vendo ele num momento que ele não estava tendo essas alterações. Então, adianta eu tratar nos estados mistos, existe muita ansiedade, principalmente a ansiedade do estado misto, da depressão, do estado misto. Tem dois tipos de estado misto, que é o estado misto depressivo e ansioso, e o estado misto do transtorno bipolar. No estado misto, a pessoa tem muita ansiedade. Claro que você pode passar um benzo para diminuir aquela ansiedade, melhorar a pessoa, mas o tratamento final não é tratar a ansiedade que a pessoa tem por um estado misto, e é tratar o transtorno bipolar. É um estabilizador de humor. Mas um estabilizador vai tratar... E a questão principal do paciente é aquela ansiedade. Ele está falando, cara, minha ansiedade. Como é que a gente vai saber se essa ansiedade é do transtorno, do estado misto, ou é uma ansiedade natural, ou de outra etiologia? A ansiedade do estado misto, acho que tem hora para acontecer. Geralmente, quando a pessoa está em quadro de depressivo, ela acontece no final do dia, quando ela acorda deprimida, sem energia nenhuma, aí nem ansiedade ela sente, aí ela começa no final do dia, no final da tarde começa a acelerar. Aí naquele momento, ali no final do dia, ela tem as crises de ansiedade. Depois ela fica bem. Então a gente tem também a questão do horário da ansiedade. Pouca gente, quase nunca eu vejo perguntar, mas a ansiedade dá que horas? Né? Isso é para poder identificar se a ansiedade tem a ver com o quadro do transtorno bipolar episódio misto. Eu sei que eu estou pegando aqui um monte de coisa, vomitando informação que, assim, extrema, mas esse é o objetivo do curso, é a gente pegar coisa bem alta, depois a gente também assiste, vamos lá, perguntar o que é estado misto, o que é isso, o que é aquilo, que a gente aprende na pós, na residência. Aí a gente volta e traz, assim, básico das coisas, mas é para pensar além, né? Tipo, pensar, caramba, olha só, por que não dá certo tal tratamento? Às vezes, é claro que pode não dar certo mesmo a gente fazendo que a gente revendo a questão principal, mas a gente precisa ter um olhar muito mais abrangente. A gente não pode ter um olhar de especialista, não um olhar de ansiedade, Google, a ansiedade, então é isso, faça isso, né? O chat GPT ajuda, mas a gente não é chat GPT.
A gente tem essa coisa da leitura em cima do ser humano, entender que um sintoma ele pode estar presente em vários transtornos e pode ser tratado de outra maneira. Outro tipo de, mais um para a gente terminar essa aula de atualizações, para a gente fechar. Transtornos orgânicos de origem orgânica, psiquiátricos de origem orgânica. Aí você está vendo a pessoa lá repetindo a mesma coisa, falando do quadro de demência, repetindo, com ansiedade do quadro de demência. Vai melhorar com ansiolítico? Pode até melhorar um pouco, mas o que você precisa segurar no quadro orgânico? Você precisa de um anticonvulsivante. E o anticonvulsivante vai fazer toda a diferença na vida da pessoa. Para ansiedade, entre aspas, ansiedade, mas uma ansiedade do quadro orgânico. Por isso que se dá muito para autista? Aí é outro motivo para se dar para autista, né? O autista, geralmente, ele tem uma alteração que a gente chama de síndrome disruptiva. A gente não trata, agora com os fitocannabinoides, a gente pode tratar algumas coisas dentro do autismo, mas o autismo tem vários problemas. Sim. Mas o principal problema que ele chega no psiquiatra é o transtorno disruptivo, que é pouco falado, que é uma baixa tolerância à frustração. Você fala não para o autista entra em fúria, quebra tudo. Né? Eu sou prova de... Vivo isso todos os dias. Então, a gente, acho que a gente está aqui não à toa, né? E também, isso não acontece só com a gente, porque a gente está se importando em modificar as coisas. Isso, os transtornos psiquiátricos, eles são muito importantes, né? Tipo, eu estava até falando mais cedo que a segunda causa de morte entre os jovens é o suicídio no Brasil, né? Então, Rafael, os pacientes todos estão atrasados, mas já chegou numa... Seja bem-vindo. A gente está gravando aqui a aulinha. Já chegou uma paciente, tá? Tá bom. Então, aí para a gente terminar, só para a gente tirar do transtorno disruptivo, o transtorno disruptivo ele é uma alteração que é pouco estudada, que deve ser mais estudada, né? Que ele tem a ver com uma hipofunção do lobo frontal. Se você fizer até o eletroencefalograma de alguns pacientes, é claro que se você fizer de uma criança, você não vai ter muita diferença, porque o lobo frontal da criança não é desenvolvido, né? Não é hipodesenvolvido, ainda está em desenvolvimento. Depende do autor, chega até 30 anos a idade que uma pessoa normal tem para desenvolver o lobo frontal. E o lobo frontal ele tem essa via bimodal com o sistema límbico, de poder frear as emoções. Peraí, calma aí, vamos esperar um pouquinho, não sei o quê. E o lobo frontal comprometido, como se fosse um lobo frontal infantil no autista, né? Ou então até mais numa criança autista, um lobo frontal muito fraco, muito pouco atuante ali, é como se fosse uma epilepsia. Você dá um estabilizador de humor ali, um anticonvulsivante, que aí o DIT não funciona, tá? Não é um estabilizador de humor, é um anticonvulsivante. Você dá um anticonvulsivante, você estabiliza as membranas, as sinapses, ali você aumenta a capacidade do lobo frontal de segurar esses episódios disruptivos. É por isso que a gente passa para essa, que às vezes a pessoa pode chamar de ansiedade, mas não é uma ansiedade, é um episódio disruptivo, que é diferente, que é tipo assim, é um não seguido de uma crise de fúria, né? Isso também acontece com quadro de demência também. Antigamente era chamado de reação catastrófica. Na época quando descobriram isso, descobriram um quadro de demência que fazia isso a mesma coisa e o tratamento era o mesmo, né? Só que são tratamentos assim que a gente vê em congressos, autismo assim, é meio que excluído, né? Tipo, quer saber, eu não vejo uma coisa assim, tipo, vamos explicar o disruptivo, vamos aprofundar isso. Mas assim, é o que a gente vê na prática muito, muito, muito mesmo, e tem que saber tratar.
As pessoas até se tratam de, tipo, passam a valproato de sódio, carbamazepina, triletal, né? E passam isso e segura aquilo ali. Mas saber o porquê e saber a diferença dessa questão principal é a ansiedade. Tem ansiedade no autismo? Tem ansiedade no autismo, também tem, né? Mas como é que é a ansiedade no autismo, né? É uma ansiedade de... Qual é a origem dessa ansiedade? É uma ansiedade que tudo tem que estar no mesmo lugar? É uma ansiedade a rotina não pode mudar? Às vezes, coisas psicoterápicas podem ser mais eficazes do que remédios. Até porque o autismo tem muita dificuldade de modificar a rotina. Pode ser uma ansiedade da hipersensibilidade auditiva, né? Aí hoje a gente tem os fitocannabinoides que diminuem isso, que podem ajudar isso, essa hipersensibilidade, a pessoa não pode escutar som alto, começa a se bater. Então a gente sabe que a gente pode tratar essa queixa principal, que é a ansiedade ou que é uma alteração de comportamento, muito mais profundo, se a gente entender exatamente de onde vem, tá? É só isso que a gente tinha para falar hoje, tá? A gente vai começar os atendimentos. Muito obrigado aí por tudo. E a gente vai tirar dúvidas também, tá? Tchau, tchau.